Uma criatura monstruosa que habita as profundezas dos oceanos. Um ser indomável descrito como cuspindo fogo e desafiando os próprios deuses. Na Bíblia ele é chamado de Leviatã, um monstro tão terrível que apenas Deus pode derrotá-lo. E o mais assustador de tudo é que ele pode estar mais perto do que imaginamos. Nos últimos anos, os cientistas têm observado barulhos misteriosos no fundo dos oceanos, em regiões que nós ainda não podemos alcançar. Cerca de 80% dos mares permanecem inexplorados. Nós sabemos que existem criaturas marinhas por lá, mas não temos conhecimento de quais elas são. Tudo isso faz com que a existência do Leviatã seja possível, fazendo com que cientistas e pessoas do mundo se perguntem: e se for verdade? A palavra Leviatã deriva do hebraico Liujatã, que possui um significado de enrolar, dar a volta, animal que enrola. Antes de entrarmos nos misteriosos sons, precisamos conferir as aparições históricas e bíblicas desse monstro. Antigas lendas do Oriente Médio já relataram sobre seres monstruosos. Na mitologia babilônica, Tiamat é considerada a deusa do caos, sendo representada como um dragão marinho, ou então uma serpente gigantesca. Conforme a mitologia, Marduk, o deus supremo, enfrentou a Tiamat e a dividiu ao meio, criando assim o céu e a terra. Na antiga Ugarit, onde hoje é a Síria, o mito do deus Baal contra a serpente de 7 cabeças Lotã apresenta a mesma ideia do Leviatã. Já no Egito, Apófis é uma serpente gigante que representa o sol e tenta destruir o deus Sol, Ra, todas as noites. Esse mito também mostra a luta entre o divino e as forças destrutivas. Além das influências diretas, o Leviatã também possui paralelos com diversas outras criaturas míticas, sempre representando essa luta entre a ordem divina e o caos. Da Grécia Antiga, ele se assemelha ao monstro marinho Cetus, derrotado por Perseu, enquanto na mitologia nórdica, ele pode ser comparado a Jörmungand, a serpente que circula o mundo e foi derrotada por Thor. O padrão permanece praticamente imutável. Um monstro marinho que emerge do fundo do oceano, ameaçando destruir o mundo inteiro, desafiando deuses e heróis, até que finalmente é derrotado. Na Bíblia, o Leviatã surge tanto como uma criatura real e temível, quanto como um símbolo do caos e do mal. Em Jó 41, de 1 a 34, um capítulo inteiro é dedicado ao Leviatã. O capítulo traz frases como: você pode puxar o Leviatã com um anzol ou prender a sua língua com uma corda? Quando ele se ergue, os poderosos tremem. Quando ele se move, as ondas do mar recuam. O seu sopro faz as brasas se acenderem e da sua boca saem chamas. Nessas passagens, Deus o apresenta como um ser imbatível, com escamas impenetráveis, capaz de cuspir fogos e dominar todos os mares, sendo que os humanos jamais poderiam subjugá-lo. Essa é a descrição mais detalhada do Leviatã em toda a Bíblia. Já em Salmos 74:14, é mencionada a destruição do Leviatã por Deus, através da passagem: esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Aqui, além da vitória de Deus sobre o monstro, também é possível notarmos que ele possui múltiplas cabeças. Contudo, nos Salmos 104, 25 e 26, o Leviatã não aparece como uma ameaça, mas somente uma criatura criada por Deus para habitar e até mesmo brincar nos mares. A citação dessa parte sobre o Leviatã diz: ali está o mar, imenso e vasto, onde rastejam seres inumeráveis, criaturas grandes e pequenas. Nele navegam os navios, e também o Leviatã, que formaste para brincar nas águas. Outra referência direta a ele
Também pode ser encontrada em Isaías 27:1. Naquele dia, com a sua espada cruel, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, a serpente fugidia, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o monstro que está no mar. Esse versículo descreve o Leviatã tal como uma serpente cósmica, semelhante a outros mitos antigos. Aqui também podemos associá-lo a uma grande força do mal, que será destruída por Deus no fim dos tempos. E, por falar em fim dos tempos, apesar do termo Leviatã não ser mencionado diretamente no Apocalipse, há algumas passagens que podem ser ligadas a ele. Por exemplo, Apocalipse 12, de 3-9, é mencionado um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E assim como em Salmo 74, o Leviatã é mencionado com múltiplas cabeças. Aqui também temos um dragão colossal, representando Satanás. Alguns estudiosos interpretam essa passagem como uma evolução da mitologia do Leviatã. Já em Apocalipse 13, 1 e 2, a passagem diz: "E eis que vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, fazendo uma associação ao Leviatã, o senhor dos mares e do caos, que conecta a besta ao Apocalipse quando emerge das águas." Com o passar dos séculos, a figura do Leviatã foi reinterpretada. Na Idade Média, por exemplo, ele se tornou um símbolo de pecado e corrupção. No cristianismo é comum que seja associado ao próprio Satanás. Na atualidade, a sua imagem ressurge na cultura pop através de alguns filmes, como em Pacific Rim, que, embora não mencione diretamente o termo Leviatã, traz o conceito de Caius, emergindo do oceano. Já a série Supernatural, em sua 7ª temporada, apresenta os Leviatãs como vilões, sendo criaturas pré-bíblicas extremamente poderosas e difíceis de matar. Mas, se o Leviatã foi visto como um símbolo do caos e do desconhecido, será que há algo real por trás dessas lendas? Alguns mistérios recentes dos oceanos nos fazem questionar. A verdade é que sabemos muito pouco sobre os nossos oceanos e cerca de 80% permanece inexplorado. Recentemente, temos visto várias notícias de criaturas marinhas desconhecidas e bizarras emergindo da superfície. Considerando que, através de modelos estatísticos, 86% das espécies marinhas ainda não foram descobertas, é impossível termos certeza do que pode estar no fundo dos mares. E o mais assustador é que, nos últimos tempos, alguns sons misteriosos vindos do fundo do mar estão assustando os próprios cientistas. Vamos conferir alguns desses barulhos misteriosos. O bloop permanece como um dos maiores mistérios do fundo do mar. Detectado em 1997, ele foi tão poderoso que foi captado por hidrofones a mais de 5.000 quilômetros de distância da sua origem. O que poderia ser grande o suficiente para produzir um som tão poderoso, audível a mais de 5.000 quilômetros de distância? A primeira suspeita dos cientistas é que o barulho pudesse ter vindo de algum ser vivo. Entretanto, nós não conhecemos nenhum ser vivo grande o suficiente para emitir um barulho tão poderoso e assustador assim. Bem, se o Leviatã estiver escondido nos abismos do oceano, onde nem mesmo a luz alcança, então o bloop pode ter sido um grito das profundezas. Somente em 2005, os pesquisadores foram capazes de fornecer uma explicação ao ruído. Um terremoto de gelo, ocasionado por um iceberg rachando e separando de uma geleira na Antártida. Até o momento, essa é a explicação oficial, mas ainda restam dúvidas, e a teoria de que seja alguma criatura abissal permanece. Também de 1997 vem o som conhecido como Slowdown, que recebeu esse nome porque sua frequência diminui gradualmente com o passar dos minutos, quase como se algum ser vivo estivesse desacelerando a sua movimentação
no fundo do oceano? Para os cientistas, o som pode ser explicado pela fricção de um iceberg se arrastando no leito marinho, mas nem todos pensam assim. O Leviatã é comumente associado ao formato de uma serpente cósmica se movendo pelas águas abissais. Se o slowdown é um barulho que diminui gradualmente, ele poderia então representar o deslocamento lento e metódico de uma grande criatura se movendo ali pelas profundezas de uma caverna submersa. Um outro som é o train, registrado no Oceano Antártico, também em 1997. Apresenta uma semelhança com um ruído distante de um trem em movimento. Similar ao slowdown, esse som também pode ser um indício de movimento por parte do Leviatã. Talvez uma mudança de posição, um deslocamento gigantesco em sua forma adormecida. Novamente, os cientistas explicam esse som pela fricção de um iceberg com o fundo do mar, até que se forme um barulho similar ao de um trem. Contudo, essa é apenas a teoria mais aceita. Talvez, em vez de um iceberg raspando o chão, estejamos ouvindo o primeiro ruído da criatura mais antiga do planeta. Por fim, outro som que levanta dúvidas na comunidade científica é o Julia, registrado em 1999 nas profundezas do Oceano Antártico. Oficialmente, o barulho é atribuído a um iceberg que se desprendeu de uma geleira e atingiu o fundo do mar. Mas, assim como os demais sons, é difícil para os cientistas comprovarem, de fato, a sua origem. Algumas teorias conspiratórias sugerem que a frequência do som Julia indica um corpo maciço movendo-se abaixo da crosta oceânica. Corpo esse que seria maior do que qualquer criatura que conhecemos. Seria esse o indício de alguma criatura ou realmente apenas um iceberg se descolando e atingindo o fundo do mar? Muitos desses fenômenos acontecem em profundidades que nós não temos a tecnologia necessária para explorar, o que nos permite apenas teorizar sobre as suas causas. No momento, a maior profundidade já registrada no oceano fica na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, possuindo uma profundidade de 10.984 metros. Apesar de não possuirmos o equipamento necessário para explorarmos essa profundidade, nós sabemos que existem criaturas por lá. Quais são essas criaturas e, principalmente, quais são as intenções dessas criaturas, que é o mais importante? Aí está a nossa grande dúvida do momento. Apesar de ser pouco provável que essa criatura realmente exista, que ela esteja realmente adormecida ali no fundo dos mares durante milênios, apenas esperando pelo momento certo de se levantar, é impossível que, diante de tantas suspeitas, nós não nos perguntemos: e se for verdade?